Você já ouviu falar em doença de Chagas? Ela atinge 2 milhões de brasileiros e uma das formas de se infectar é através do contato com o inseto conhecido como barbeiro. Confira. No último domingo foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas. O mal, que é transmitido pela picada de um mosquitinho, conhecido como barbeiro, pode causar diversos problemas de saúde, tanto no coração quanto no sistema digestivo. Se a pessoa está infectada, o primeiro que tem que fazer é não doar sangue, porque pode infectar outras pessoas, que é um outro mecanismo de transmissão. E se está infectada, tem que fazer uma consulta médica. Em princípio, uma consulta médica com eletrocardiograma, porque mais de uma terceira parte dos casos a doença afeta o coração. O Dr. Luquete é um dos maiores pesquisadores sobre essa doença em todo o mundo. Ele conta que, em muitas das vezes, a pessoa infectada não sente nenhum sintoma, mas em alguns casos pode haver febre prolongada, fraqueza intensa e inchaço no rosto e nas pernas. Por isso, o ideal é fazer um acompanhamento médico frequentemente. Para aos 6 meses de idade, para a coleta de sangue, para ver se tem anticorpos contra o protozoário ou não. Se não tiver anticorpos, que a maioria não tem, fica liberado. Se tem, trata e se cura. Então, por isso que é importante. O especialista ainda esclareceu sobre a relação entre o consumo do açaí, que está muito popular atualmente, e a contaminação com o mosquito barbeiro. De acordo com ele, há perigo se houver falta de higiene na preparação da polpa da fruta. Mas como na maioria das vezes o açaí passa pelo processo industrial de pasteurização, o risco é eliminado. Novos casos, só mesmo pelo açaí, lá no Pará, né? E isso é em condições de higiene inapropriada para a manipulação da fruta. De acordo com os especialistas, são pelo menos 200 mil pessoas infectadas com a doença de Chagas só aqui em Goiás. Por isso, é muito importante ficar atento aos sintomas. Ou se, por exemplo, você tiver algum parente que já tenha sofrido desse mal. Procure então um posto de saúde que vai encaminhar você para uma unidade de referência em tratamento, como o Hospital das Clínicas, por exemplo. Aliás, o fator hereditário é importante, pois em alguns casos de mulheres gestantes é possível que a mãe infectada passe a doença para o bebê. Mas se o mal for identificado e tratado cedo nessas crianças, a taxa de cura geralmente é de 100%, diferente dos adultos, que podem sofrer com o mal de forma crônica ou levar 10, 20 anos para chegar na cura. Por isso, é importante ficar de olho. É importante ficar de olho e é por isso que o Jornal do Meio-Dia criou esse quadro toda quarta-feira aqui para discutir doenças como essa que infelizmente mata muita gente ainda, não só aqui em Goiás, mas no Brasil. Nós estamos aqui também com a Liliane Siriano, ela é biomédica do Programa Estadual de Doenças de Chagas da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, agradeço a vocês, a Liliane, participação. que é minha conterrânea lá de Porangatu e atua nessa área que é de grande importância para controlar essa doença, que é muito antiga, né, Liliane? Mas que infelizmente parece que não acaba, né? Só aumenta. Na realidade, a doença de Chagas, ela foi descoberta já há mais de 100 anos, né? E, assim, falando especificamente em relação a Goiás, Goiás é um estado endêmico em relação a essa doença, porque nós tínhamos muitos barbeiros aqui no estado e, aliado às condições inadequadas, né, das casas, as casas de pau a pique, né, a gente teve como consequência muitos casos da doença no estado. Você dizia que durante a reportagem são 200 mil pessoas com a doença só em Goiás? O dado estimado, né, dos portadores de doenças de Chagas crônica do estado é esse, de 200 mil portadores. É muita gente. Agora, na fase aguda, tem cura a doença? Existem 2 medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, que é o Nifurtimox e o Benzimidazol. A experiência no Brasil é muito mais com benzimidazol e a resolutividade, ou seja, a cura na fase aguda, ela é muito maior do que na fase crônica. E é importante frisar que em crianças menores de 1 ano de idade, essa cura pode chegar a 100%.
Dada essa alta incidência, é possível fazer exames? Eu, você, qualquer um de nós pode fazer para identificar se tem e tratar? Sim. Em geral, Que exame é esse? o médico suspeita que uma pessoa tem doença de Chagas quando ela veio de áreas endêmicas. Goiás, como eu disse, já é um estado endêmico. Endêmico porque acontece o ano todo, né? Tem caso o ano todo, né? Porque tem caso o ano todo. A pessoa, ela pode ter morado, então, em locais que ela convivia com barbeiros, parentes com doença de Chagas, né? Então, assim, o médico pode suspeitar porque a pessoa começa a sentir falta de ar, cansaço, batedeira, ou então pode ter o mal do engasgo, né? Que é aquela dificuldade de deglutir Esses são os alimentos primeiros frios, sintomas da doença. frios ou secos, isso já é mais na fase crônica. Na fase aguda seriam sintomas mais gerais, como dores de cabeça, edemas de face, de membros, um aumento a nível de fígado ou de baço e fígado. Agora, Liliane, a pessoa picada pelo inseto, ela contrai a doença, mas ela pode passar para outra pessoa, né? Como é que se dá isso? Não, é importante frisar que nem todo barbeiro está contaminado com o protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Ele tem que estar contaminado com o protozoário. Então, não significa que você foi picado pelo barbeiro que você contraiu a doença. Mas é importante que se faça os exames. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde, essa sorologia pode ser feita pelo LACEN, ou também o paciente pode ser atendido no Laboratório de Chagas do Hospital das Clínicas, que tem uma equipe especializada. Ok, essa é a nossa contribuição, levando cada vez mais informações no nosso quadro Fique de Olho. Liliane Siriano, uma boa tarde, obrigada pela participação. Obrigada a vocês.